Fala, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu tô aqui para falar de Premonição 6, o sexto capítulo da franquia que teve seu último lançamento em 2011. Faz bastante tempo. E Premonição é uma franquia que a grande maioria dos filmes são filmes divertidos. O único que eu não gosto é o Premonição 4, mas tirando ele, os outros eu acho muito bacana, muito divertido e criativo. O legal da franquia Premonição é ver como a morte vai matar cada um através dos acidentes bizarros que ela vai criando. E Premonição 6 sempre foi uma expectativa. É quase uma lenda urbana o Premonição 6. Tiveram muitas histórias e boatos desse filme, mas parece que agora realmente foi oficializado. Então eu vou falar com vocês um pouco sobre o que foi lançado, quais são as expectativas e o que esperar desse capítulo que não tem ainda nem data de estreia definida, mas eu acredito que vai ser lá para ano que vem, 2024, certo? Então, o site Cinepop divulgou uma sinopse que até então pode ser a oficial. Nessa sinopse fala de uma mulher chamada Stephanie, que ela tem visões de um acidente em que ela morre, e que esse acidente ocorre nos anos 60. Só que aí com o tempo ela começa a perceber que aquilo não é um sonho, mas sim uma premonição, e que a avó dela sobreviveu a um acidente semelhante a esses sonhos que ela tem. Então ela percebe que a morte está atrás de toda a família dela e ela tem que dar um jeito de vencer a morte antes que seja tarde demais. Bom, gente, essa foi a sinopse que pode ser do sexto filme. Qual é a questão aqui? É que se vocês pararem para ver, ela é diferente de tudo já visto na franquia. Premonição segue sempre um padrão. Uma pessoa tem uma premonição de acidente, ela tira os amigos desse acidente, o acidente acontece e depois a morte vai pegando todo mundo que teria morrido naquele acidente em alguma ordem. Seja ordem inversa, ordem em que estavam sentados ou ordem que iam morrer naquele acidente. Mas é sempre essa a base dos filmes, da franquia. Aqui não. Aqui tá falando de uma premonição de sonhos dos anos 60 e de uma família. Então já é diferente por aí. Não se trata, pelo menos aqui, de uma pessoa que teve a visão de um acidente e tira a família do acidente que acontece. É outra coisa. Assim, a gente espera uma coisa nova, porque, como eu falei, são 5 filmes premonições e os 5 filmes têm a mesma base. Então a gente quer ver algo novo. Mas o quão novo a gente quer que seja a Premonição 6? Será que pode mudar a essência? Pode fazer com que o filme fuja daquilo que a gente quer ver? Então, assim, a primeira coisa estranha da sinopse, que para mim é um pouco confusa, é em que ano ela se passa? Se passa ali nos anos 60 ou é nos dias atuais, onde a Stephanie tem a visão de um acidente nos anos 60? Porque pensa comigo, se ela tem visões de um acidente que aconteceu, então não é uma premonição, é um sonho de algo que aconteceu. Então acho que eles precisam explicar um pouco mais dessa sinopse. E outro ponto é que a morte parece que vai atrás apenas de uma família. Ou seja, ela vai para o âmbito micro, diferente da franquia que era no âmbito macro. As pessoas da franquia que a morte persegue são amigos, são desconhecidos em alguns filmes, não se conhecem. São pessoas que, de alguma forma, estão naquele acidente que ia matar todos eles. E não necessariamente eram amigos, eram famílias. Podia ser uma pessoa totalmente desconhecida. Aqui não, é uma família só. E por ser só uma família, diminui o âmbito da morte. Não é mais algo grande como nos filmes anteriores. É algo menor, mais restrito, digamos assim. E isso pode ser um viés até interessante de certa forma. Como é que o filme vai trabalhar com essa família? Quantos membros da família são?
né? E como é que a morte vai perseguir elas? Vai ser através de acidentes, como a gente vê na franquia, ou vai ser através de algo nunca visto antes? De repente, a morte em forma física? Eu acho que não, porque aí realmente tira a essência da franquia, que é a questão dos acidentes mirabolantes. Mas tudo pode acontecer, né? E assim, como eu falei, ao longo dos anos, muitas teorias sobre como seria a Premonição 6 foram lançadas. Eu já vi gente falando que queria que Premonição 6 se passasse do século XII. Então, olha só o período aí, anos, séculos atrás, né? Então, como é que os acidentes iam acontecer numa época em que não tinha carro, não tinha tecnologia? Sei lá, a pessoa tá andando na rua e de repente atingida por um meteorito. É curioso, mas ao mesmo tempo muito limitado. Também já tiveram mais histórias, e essa aqui que eu vou falar, pra mim, é a que seria a mais interessante, que é a morte perseguindo pessoas que trabalham com ela o tempo todo, que lidam com a morte o tempo todo. Ou seja, médicos, bombeiros, policiais. Então imagina a morte perseguindo pessoas que precisam colocar suas vidas em risco o tempo todo para salvar outras pessoas. Eu achei a ideia muito criativa e, sinceramente, isso me chamou muito mais a atenção do que essa sinopse aqui da Stephanie e da família dela. Mas também, gente, é muito cedo para comentar sobre o filme, porque a que a gente tem aqui é uma sinopse e nem sabe se ela é realmente a oficial, a que vai ser o filme. Mas não me empolgou muito, para ser sincero. Eu queria ver algo realmente tão grandioso quanto os outros filmes. Premonição 5 pode não ter sido o melhor da franquia, mas vamos admitir que o final dele, a reviravolta, foi muito impactante. Premonição 3 teve o desenvolvimento de personagens muito legais, da Wendy, do Kevin, da Julie, daqueles personagens, e as mortes também foram impactantes. Quando a gente pensa em Premonição 3, a gente lembra logo das Ashley sendo queimadas da câmara de bronzeamento artificial, né? Premonição 2, a gente lembra da Ordem Inversa da Morte, da Kimberly, da Clea. E Premonição 1, do acidente de avião, né? O 4, gente, a gente lembra das coisas ruins, das mortes sem graças, dos efeitos 3D horríveis e daqueles personagens sem sal. Mas ainda assim, a gente lembra deles também. Então, particularmente é isso que eu quero ver em Premonição 6. Uma coisa que deixe esse capítulo único dentro da franquia. Pode ser interessante da família, como eu falei, mas ao mesmo tempo não é algo que me transmita curiosidade, sabe? Assim de, meu Deus, preciso ver porque isso realmente é interessante. Mas bora ver aí como vai vir as notícias, né? Escolha de elenco, data de lançamento, trailer, pôster, tudo isso aí ainda vai ser lançado mais pra frente. Mas é isso, galera. Eu só trouxe essas informações porque eu gosto muito da franquia e quero ver o que vai ser disso. E aí, vocês, o que vocês acham dessa sinopse de Premonição 6 e quais são as expectativas de vocês para esse filme? Vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário, tudo certo? E desde já, peço que se tu não é inscrito no canal, se inscreve para me ajudar. Vocês não sabem como isso me ajuda. Deixem o like se gostarem do vídeo também, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau!